escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Essa é a segunda aula da nossa revista. Foi assim que tudo começou, da série Expressão, né? E hoje nós vamos ver a segunda parte da aula Big Fiat. E hoje, exclusivamente, a gente tem em cartaz a glória e a majestade de Deus. Os dois primeiros capítulos de Gênesis tratam da criação, da glória que vai aparecer nessa criação, a glória e a majestade de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, damos-te graça por esse dia, por estarmos na tua presença, por podermos louvar o teu nome, conhecer a tua palavra, crescer nesse conhecimento e fazer, Senhor, com que a tua palavra seja disseminada, que seja transmitida a muitas pessoas e que muitos venham a te conhecer com o teu conhecimento. Ensina-nos, move nosso coração para que a gente fale e entenda o que nós estamos falando com fé. Em nome de Jesus. Amém. Os dois primeiros capítulos, como eu disse, eles falam sobre a criação. Eles mostram, por isso é chamado de Big Fiat, né? É o grande faça-se, né? Que seria esse o tema. E Gênesis vai mostrar nessa criação a perfeição de Deus e o santo plano que Ele tem para nós. Também a gente pode conhecer o quanto Ele é amoroso por Ele não ter desistido da gente, apesar de termos pecado, né? E nessa criação, como diz lá no Salmo 19, que vocês têm aí no slide, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, a natureza em si revela Deus. A palavra de Deus que está na Bíblia é outro modo da revelação de Deus. E nós vamos ver isso hoje nessa aula. O capítulo 1 de Gênesis, ele começa com uma expressão. No princípio, Deus. O início do mundo, ele não começou com um Big Bang, como a ciência proclama. Embora a gente não esteja agindo contra a ciência, nem seja uma pessoa que lute contra a ciência, nós somos cristãos e vemos que a Bíblia revela muito do que os homens, pela ciência, levaram alguns anos e séculos para descobrir, né? Mas nós não temos um Big Bang, nós já sabemos que o nosso é o que a gente pode chamar de Big Fiat, né? É um grande faça-se. Fiat é faça-se. A criação, ela não ocorre pelo acaso, mas Deus não só criou todas as coisas, como também organizou de modo que cada coisa esteja no seu devido lugar, da sua correta maneira. Então, nós começamos Gênesis com a expressão no princípio. E em João 1:11, vocês têm aí, capítulo 1 do Evangelho de João, João declara assim: no princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Parece que aqui começa a segunda parte da história, né? A primeira parte, no princípio, nós temos uma divisão aí. A segunda parte, no princípio, que é um evangelho, que também foi narrado em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Só que João começa com a expressão como se estivesse Deus fazendo todas as coisas, para explicar que Cristo estava nesse princípio. Deus não estava, não era um único ser, era um ser em 3 estados. E aí você tem o Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Qual era esse Verbo? O Verbo é o faça-se. É o que criou todas as coisas. Esse Verbo é Cristo. Através dele foram feitas todas as coisas. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito criaram todas as coisas. Não há nenhuma tentativa no texto, quando começa o livro de Gênesis, de tentar provar que Deus era Deus. Então, nós vemos aqui, no princípio, Deus. A história começa instaurando Deus como Criador, e não precisa explicar o que ele era antes, porque ele já existia desde o começo. O nosso Deus não foi criado, ele é eterno, e todas as coisas foram feitas por ele e dele dependem. Nós vemos em Colossenses que ele diz que Cristo sustenta, criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Nós somos sustentados por Deus. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92, né? Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais serão fim. Salmo 102, 27. Dentro desse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como que acontece essa criação, né? Nós temos uma sequência de 6 dias. Então, eu pus aí no slide para vocês seguirem o dia 1º, está em Gênesis 1:3. Nós vamos ler esse versículo e os demais, a gente vai ver a referência. Se vocês mantiverem a Bíblia aberta, vocês vão fazer a sequência aí certinha dos livros, tá? Então, da criação dos dias. O dia 1º, Deus criou a luz. Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz. Então, fiat, né? Haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o 1º dia. Então, esse foi o 1º dia. No dia 2, o 2º dia, Deus criou o firmamento. O que é o firmamento? Céus e mares. Você vê isso em Gênesis 1, de 6 a 8. Depois, no 3º dia, a terra seca, Gênesis 1, de 9 a 10, e a vegetação, Gênesis 1, de 11 a 13. No 4º dia, Deus criou os luzeiros, Gênesis 1, 14 a 15. O sol, a lua, as estrelas, estabeleceu cada uma no seu devido lugar. Dia 5, aves e peixes, Gênesis 1, de 20 a 23. Então, Deus criou as aves e os peixes. No dia 6, é o grande dia, Deus criou, teve um trabalho enorme aqui, ele criou todos os animais terrestres, Gênesis 1, de 24 a 25, e criou o ser humano,
Gênesis 1, 26 a 31. Aqui fala da criação de Adão e Eva. Quando a gente fala que Deus criou céus e terras, a gente está querendo dizer que Deus criou todas essas coisas, criou tudo, né? Nos referimos a todas as coisas que Deus criou. É o cosmos, ou seja, tudo o que há, tudo que existe foi Deus que criou. Gênesis 1, ele mostra a descrição organizada. E nos 3 primeiros dias, quando ele estabelece a luz, o firmamento, que é céus e mares, a terra seca e a vegetação, ele faz ele faz com que essa criação se estabeleça de uma forma que fique em harmonia. Ele tem o propósito de harmonizar e fazer a obra perfeita. Depois ele cria as demais coisas que vão se encaixando. A gente pode reparar que em cada criação de Deus, em cada dia, ele diz assim: houve tarde e manhã, para mostrar a sequência que hoje, depois o homem estabeleceu em horários, em coisas que foram 24 horas, mas é dia e noite, né? Então a gente vê isso 6 vezes, versículos 5, 8, 13, 19, 23 e 31. E também outra expressão que cada dia a gente vê que ocorre é que Deus declarou que era bom, que aquilo que ele criou era bom. Também 6 vezes ao final de cada uma, 4, 10, 12, 18, 21 e 25. Em cada um ele vai fazendo essa sequência e vai falando, né? Houve tarde, manhã e completa. Viu que era bom. Só que no dia 31, ele faz uma declaração de que a sua obra, que era muito boa, que ele considerou toda a sua obra, que ele considerou o homem também, ele viu que era muito bom o homem e a mulher, mas ele considerou que a sua criação toda era muito boa. Quando a gente vê essa criação de Deus, a gente descobre que ela é chamada de ex nihilo. O que é isso? Deus criou a matéria desde o primeiro átomo, do nada. Muitas lendas que a gente ouve sobre um Deus criador, a gente ouve que ele plantou uma sementinha, aquela sementinha germinou e virou. Então, sempre esse Deus, né, que aparece aí, ele tem um princípio. Ele cria de alguma coisa. Ele cria a vegetação, as coisas, de alguma coisa. Deus não, Deus criou do nada. O primeiro átomo não existia, Deus criou tudo. O único que fala em Gênesis que existia era Deus. Deus era o único ser existente que foi lá estabelecido no princípio da narrativa, sem precisar explicar, porque Deus existe. Aí as outras coisas ele criou do nada. Paulo reconhece isso em Romanos 4,17. Ele diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então ele criou do nada. O autor de Hebreus também fala sobre isso. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso está em Hebreus 11, 3. O mundo, como diz aqui em Hebreus, foi criado pela palavra. Deus falou e se fez a coisa.
Gênesis 1 é marcado pela frase "disse Deus". No começo de cada novo estágio, de cada dia que há um momento de criação, aparece o verso "disse Deus". Isso aparece 10 vezes. São vários, versículo 3, 6, 9, 11, o 24, o 26, o 29. A palavra é falada e o acontecimento surge. Como diz no Salmo 33, 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Do nada, Deus criou todas as coisas. Salmo 148, 5, ele diz assim: louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Todas as coisas foram criadas. A palavra de Deus também se revelou pelas Escrituras. Ela revela a Deus através das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela é formadora. Ela forma todas as coisas passam a existir por meio da palavra. E depois elas são sustentadas também e orientadas a viver pela palavra. Quando a gente leva o nenê para casa, a gente não sabe o que fazer com ele. Não vem com manual que nem um liquidificador, uma batedeira, uma televisão. Não vem com manualzinho. Mas a gente tem orientações na palavra. A palavra orienta tudo para a gente na vida. Como criar um filho, como procurar um emprego, como agir na hora de uma doença. Tudo a gente pode buscar na palavra. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tá vendo? Não só a criação, mas todas as coisas. Em Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É o que eu estou dizendo aí antes, para tudo, serve para tudo. Ainda a palavra se revelou mais plena na presença de Cristo. Eu já li em João 1:1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, E agora em João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em todas essas maneiras, quando Deus criou o mundo, quando a palavra é escrita, ou quando é o próprio Cristo, deixa claro a onipotência e a soberania de Deus. O ponto D que nós vamos ver agora ainda sobre a criação é o Shabá, ou Sabá. Concluída com sua obra, Gênesis 2:2 diz que Deus descansou. Você já ouviu falar que Deus ficasse cansado? Em Isaías 40:28, vocês têm aí, diz que Deus não se cansa. Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, mas ao final de sua obra, ele decidiu
que ao sétimo dia todo mundo deveria descansar. E a gente tem isso até hoje. Ele entra de acordo isso com o mandamento, o quarto mandamento de Deus, que Deus entregou a Moisés, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem o teu servo, nem o teu filho, nem a tua filha, né? Nem o servo ou a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós sabemos que Jesus é o dono do sábado, é o Senhor do sábado. Então nós não guardamos o sábado, nós guardamos o dia do Senhor, que desde do Novo Testamento, que foi o dia que Jesus ressuscitou, nós passamos a guardar o domingo. O israelita guarda o sábado, nós guardamos o domingo, porque o nosso Cristo é o Senhor dos sábados. Então, no primeiro dia da semana, está em Atos 20, versículo 7. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, no primeiro dia da semana, em Apocalipse 1:10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o nosso sábado, é o domingo. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Desde que houve a ressurreição de Cristo, no domingo, o primeiro dia da semana, esse passou a ser o nosso dia do Senhor. Aqui em Gênesis, nós vemos 2 pontos separados. Primeiro, que é a palavra criação. E agora nós vamos ver nessa mesma aula, para mostrar a grandeza de Deus, o homem e a mulher. No Salmo 8, versículo 4, o salmista, contemplando toda a exuberância da criação, encantado com a glória de Deus, ele pergunta assim: que é o homem que dele te lembres? Em Gênesis 1, 26 a 31, todo o capítulo 2, nós vimos que Deus criou o principal da sua obra, o homem e a mulher, como imagem e semelhança dele mesmo. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então ele pergunta no versículo 4 do Salmo 8, e logo em seguida vem a resposta: um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus criou o homem e a mulher e colocou num jardim. Ele deu a esse homem tudo o que era necessário. Colocou nesse jardim todas as plantas para fartar o homem de abundância e de riqueza. A palavra Éden, ela está ligada ao termo abundância, fecundidade. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse jardim tinham 2 árvores. Uma era a árvore da vida, a outra é a árvore do bem e do mal. A árvore da vida, ela é citada novamente em Apocalipse 7, 22,
e no capítulo 22 de Apocalipse, nos versículos 2 e 14. Ela é um símbolo para os que têm Jesus Cristo. Ela é um símbolo da própria vida. Só que essa árvore, depois da queda, o homem perdeu o acesso nela. A queda vai ocorrer no capítulo 3, então principalmente no versículo 15 aparece. E no versículo 23 do capítulo 3, ele é proibido de ter acesso a essa árvore da vida. Ele é retirado do jardim antes que tome o fruto da árvore da vida. Por quê? Porque Jesus é a nossa árvore da vida. Tem lá em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A árvore do bem e do mal, ela não era má em si mesma, mas ela era como se fosse um teste de obediência. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Houve a transgressão, houve a desobediência, e por isso o homem perdeu a vida que teria eternamente. Ele agora, para ter a vida, ele tem que ter a Cristo, receber a Cristo. Nesses 2 capítulos, a gente vê 2 narrativas. A literatura judaica, ela faz isso. Ela tem um retrocesso na narrativa. Ela vai contando a história e volta a história para poder detalhar os aspectos minuciosos, para contar todos os aspectos da história. Então, o capítulo 1, ele descreve de forma organizada e metódica a criação. No capítulo 2, ele volta trazendo os detalhes, né? Essa é a gênese do céu e da terra, capítulo 2, versículo 4. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Mas no capítulo 1 já tinha aparecido a criação. Só que agora ele vai fazer isso com detalhes. No verso 5, 6, de 8 a 14, ele vai tratar de detalhes sobre a plantação, que ele não tratou no capítulo 1. Mas no capítulo 2, nesses versículos 5, 6, 8, 14, ele vai detalhar que não tinha chuva, que havia uma névoa, e aí as plantas cresciam, mas ainda não tinha, por causa do... Ele vai mostrar todo o detalhe da criação. Já nos versículos 7 e de 15 a 25, ele vai detalhar a própria criação do homem. Primeiro foi feito o homem e depois do homem foi feita a mulher. Isso não é narrado no capítulo 1, já aparece a criação. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Agora, no capítulo 2, ele vai narrar a mesma coisa, mas com um ritmo mais explicadinho. Isso é próprio da literatura hebraica. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1, 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui a gente vê as primeiras funções do homem. O homem ele vai governar sobre a terra. Ele foi criado para trabalhar naquele jardim. Então a gente vai observando que o trabalho, ele não é castigo pelo pecado.
Em Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Nós éramos guardiões do jardim e teríamos que cuidar dele, né? Não é consequência do pecado o trabalho. Ele já existia. A consequência que vem é que tudo ficou mais difícil. Isso você vê em Gênesis 3:18, né? Ser a imagem e semelhança de Deus implica para nós que nós somos representantes de Deus na terra. É um reflexo do amor cuidadoso e pactual, necessário para o bom e santo relacionamento entre os humanos e toda a criação. Nós temos um dever com a criação, porque nós somos criados para cuidar da natureza, cuidar dos animais, cuidar uns dos outros, né? É um dever do ser humano. E Deus não perdeu, o homem não perdeu essa semelhança com Deus, a imagem, a semelhança. Ele ficou só distorcido. Pelo pecado, essa semelhança foi distorcida. Mas ela existe ainda e existe o dever da gente de cuidar de toda a natureza. E nós sabemos que a natureza geme por causa do pecado do homem. Mas chegará o dia que vai acabar, né? Uma outra coisa aconteceu nesse capítulo 2 que é muito importante. Foi o primeiro casamento. Após declarar que tudo era bom, Deus criou o homem do pó, né? Ele não criou o homem do nada. É uma diferença, grande diferença nossa do homem e de todo o resto da criação. O homem foi feito do pó, né? E aí ele deu uma função para o homem, colocou para trabalhar e deu a função, nomear todos os animais. E nesse momento Deus viu que nenhum dos animais e nem ele mesmo servia para um relacionamento mais íntimo com o homem. E aí Deus declara que não é bom que o homem fique só, né? Então ele vai fazer uma auxiliadora idônea. E disse o homem, quando Deus criou a mulher, disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus realizou ali o primeiro casamento, de uma costela, né, do Adão. Deus criou a Eva, que Adão chamou de varoa, né? É a auxiliadora idônea que Deus prometeu. E ele viu que não era bom estar só e uniu os dois. Foi o vínculo humano mais profundo que teve aí na criação do homem e da mulher. Foi o primeiro casamento. Estabeleceu-se como foi. Essa é uma história muito bonita, né? Da criação, e a gente vê grandes coisas aqui. Nesses 2 capítulos, a gente aprende coisas muito importantes. Primeiro, nós compreendemos que a história humana tem início na criação, quando Deus traz todas as coisas à existência por meio da sua palavra. Deus falou e as coisas aconteceram. Nós reconhecemos as diferenças entre o primeiro e o segundo capítulo. O primeiro é mais descritivo, estabelece cada coisa, e o segundo já é mais analítico, ele vai colocando, explicando como aconteceram todas as coisas, a formação de todas as coisas. Terceiro ponto, identificamos as diferenças entre a criação do homem e das demais coisas. O homem, ele não foi um ex nihilo, ele foi criado
a partir do pó. E as outras coisas foram ex nihilo, porque foram criados do nada. Deus fez o primeiro ato. Quarto ponto, a gente amplia o conceito de imago Dei, da imagem de Deus. E a partir dele, a gente pode perceber no que implica. Isso implica privilégios para nós. Nós temos características de Deus. Nós temos que compartilhar essas características de Deus e seus atributos, né? Por exemplo, Deus é criativo. Deus criou todas as coisas. Há uma diferença, uma gama de cores, de formas, de todas as espécies, né? E a gente também é criativo. Nós temos essa característica de Deus. Nós conseguimos criar coisas, não do nada. Ninguém dá um apertinho, uma torcidinha no nariz e consegue criar as coisas, né? Do nada, não é isso. Mas nós somos criativos. Nós conseguimos nos adaptar ao tempo, às formas, conseguimos criar meios para melhorar a vida das pessoas, a vida dos animais. Então a gente deve usar a nossa criatividade para o bem, porque Deus é o bem e Ele cria as coisas do nada. Nós, a partir das coisas que temos, podemos criar coisas, adaptar coisas para viver de forma a louvar esse Deus maravilhoso. O que nós temos que fazer com tudo isso? Como que nós podemos aplicar tudo isso? A gente deve assumir o compromisso de viver como representante de Deus no mundo, mostrando para cada pessoa, testemunhando da vida, de quem é Deus, da sua majestade, da sua soberania e da sua criação. Nós temos que falar das coisas que estão no mundo e que elas revelam, como eu disse lá no começo, no Salmo 19, capítulo 1, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, mas falar das coisas que Cristo fez, nós devemos fazer. Então, os céus proclamam a glória de Deus e anunciam, e o firmamento anuncia as obras da sua mão, né? E nós agora devemos também anunciar as obras que Ele fez no coração humano. Tá? Deus abençoe essa aula. Obrigada.